esqueci, ó. Ah, Agora está gravando, olha, foi bom você falar. vai ter gravação lá para todos os participantes desse encontro de hoje. E também, gente, nós temos que ter uma troca, essa troca de conhecimento, de informação, que é um bem precioso. O professor Álvaro, então, elencou o Instituto Ayrton Senna para quem quiser ter outros materiais, né? Além desta aula de hoje, disponível, que façam lá suas doações no link, lá no Simpla tem o link para fazer a doação, né? Então, para o Instituto Ayrton Senna, e vocês vão receber, quem fizer a doação, qualquer doação é bem-vinda, tá, gente? Qualquer doação. E vocês vão receber um material exclusivo, gravado por nada mais, nada menos que Dirceu Santa Rosa, líder da EAPP, líder regional da EAPP, e a Milene Andrade, diretora regional da EXIM. Eles gravaram exclusivamente para o professor Álvaro conteúdo de como se consegue. Não vai estar pergunta e resposta lá, por óbvio, né? Não é isso. Não pode. Mas assim, ó, gente, é aquela velha história, né? Vocês já perceberam, eu não sou da área de segurança, eu sou advogada, né? Mas os dados uniram eu e o professor Álvaro. Eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Espero que estejam todos os estados aqui Já representados. temos três, ó. Temos aqui o representante do O Sul, você, Paulo, eu do Rio, a Luciana aí de São Paulo. Olha aí. Então, assim, ó, não percam tempo desse conteúdo, é muito bom. E vá lá, faça a atuação e receba esse grande valor, porque é isso, tá? Então, para a gente começar a nossa conversa, não vamos ficar falando aqui muito blá blá, porque a gente precisa apresentar quem vai trazer isso hoje, quem vai entregar para vocês essa preciosidade. Nossa. Professor Álvaro é gestor de privacidade, com mais de 10 certificações internacionais, é um dos primeiros profissionais do Brasil a ter a certificação CDPO BR da IAPP. Eu acompanhei esse processo, gente. É muito batalha, estudo. Né? Ele dizia ali, hoje vai ter prova, hoje vou fazer a prova, tá? Então, assim, ó, é gente que fez, tá? A Luciana Cruz, nossa querida, é uma profissional de RH, atua na área de recrutamento e seleção com foco em TI, é apaixonada pela área de tecnologia e RH e vai nos trazer o que o mercado hoje está querendo destes profissionais. Se vale, não vale certificação, o que o mercado está... Luciana vai nos trazer o que está acontecendo hoje com relação a mercado, certo? Então, professor Álvaro, iniciamos com os seus conhecimentos e diga para a gente, comece falando sobre quais, do seu entendimento, as certificações mais relevantes. Essa é uma pergunta muito boa, obrigado, Rosângela. Mais uma vez agradeço aí a sua mediação aí nesse evento. O que é mais relevante no meu, na minha opinião, está muito relacionado a mercado de trabalho em especial, mercado de consultoria. Então, quando eu faço essa análise e às vezes eu ganho bronca, né? Eu tive a honra de ter, né, a participação, que eles não costumam fazer isso. A Milena, ela até tem apresentações em muitos eventos, mas o Dirceu, ele falou que não costuma fazer isso, mas ele abriu uma exceção. Eu vejo muito pelo aspecto muito mais relacionado à oportunidade de trabalho, ao que os recrutadores, o que as empresas estão exigindo, ao quando você for aplicar, realizar uma licitação, ou você enviar seu RFP para uma empresa, o que é visto como valor. Então, essa relevância, para mim, é relacionado a essa demanda de mercado, que não necessariamente quer dizer
não é nenhum, como posso dizer, valor da instituição. Ó, essa certificação é boa, essa instituição é boa, é ruim. Não é nenhum demérito para nenhuma instituição, mas é mais no sentido do que eu vejo, a minha percepção do mercado. E hoje eu fiz uma pesquisa hoje, eu vivo pesquisando, até para trazer para vocês, qual é a minha pesquisa. Eu fui no LinkedIn e fui buscar, dentre as vagas existentes aí disponíveis para como DPO, como Data Privacy, com esses termos chaves, eu vi qual delas pedia aí uma certificação e atualizei e acaba continuando esse mesmo cenário de relevância. Ou a primeira, por surpresa minha, e é uma surpresa e não tanto a certificação que nós chamamos de Information Security Management, que é uma certificação da ISIN, uma certificação em fundamentos, nós costumamos chamar de ISMF. Ela é a que tem maior número, maior quantidade, mas bem parecido com a segunda da lista, que é a CIPM. O porquê que a certificação de gerenciamento de segurança da informação está no top? Porque quando a gente fala de proteção de dados, quando a gente fala de privacidade, está muito relacionado, tem muita sincronia com a segurança da informação. Então, essa certificação da ISIN de ISMF, ela abrange tanto os profissionais que são da área de segurança da informação, que às vezes vão ou não vão aplicar para uma vaga relativa à privacidade, mas também abrange aquelas pessoas que são profissionais de privacidade, que são, às vezes, advogados de uma série de outras profissões que decidem ter esse conhecimento de segurança da informação. Então, em primeiro lugar, no olhar aí das vagas disponíveis no LinkedIn, estaria a ESIM na sua certificação ISMS. Em segundo lugar, não é surpresa para mim, não é surpresa, porque é uma coisa que eu já sei, divisão de mercado, eu estou bastante tempo aí, bastante tempo, eu não digo, em proteção de dados e privacidade de maneira geral, eu estou há mais de 10 anos, mas atuando em consultoria, em gestão, só disso, eu estou aí uns 2, 3 anos, e a CIPM é em segundo lugar. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, se você for buscar aí, fazer uma pesquisa no mundo, qual é a certificação que é vista tem mais valor de mercado, do ponto de vista que é mais solicitada para vagas de emprego, é a CIPM, que é uma certificação de gestor da privacidade. Você vai atuar como aquele profissional que, independente de regulamentos, independente de se é Brasil, se é Europa, se é Estados Unidos, você vai gerenciar o equilíbrio dessas diferentes regulações para você fazer essa sintonia, ser o maestro da proteção de dados e privacidade. Então, CIPM em segundo lugar. Terceiro lugar, foi uma surpresa, e não é porque eu trabalho na empresa, vocês podem, por conta própria, vocês buscarem lá, vai em vagas e joguem o nome dessa empresa, que se chama OneTrust. Em terceiro lugar está a OneTrust. E a parte interessante, a gente vai falar talvez a gente fale de preço, tudo isso, é porque é uma certificação que é gratuita. O motivo dessa certificação estar em terceiro lugar, isso é a minha visão, é porque primeiro, em termos de vaga, não estou falando de candidatos certificados, estou falando de vagas que pedem essa certificação. E o motivo, o que eu observo é que a ferramenta OneTrust ela acaba sendo um pouco como um Excel. Então, hoje em dia, quem vai atuar como gestor, você precisa aprender o mínimo ali, o beabá, o básico aí do Excel. A ferramenta ela acaba sendo aí um Excel do mercado aí de proteção de dados e privacidade. Então, a OneTrust, essa certificação em especial, ela está em terceiro lugar. Quarto lugar, a da ESIM, que é a PDPF. Não, desculpa, quarto lugar é a PDPP, que é o do Prático em Proteção de Dados, Prático em Proteção de Dados e Privacidade da ESIM, PDPP. E quinto lugar, temos a PDPF, também da ESIM, e em sexto lugar, a CIPP
que é relativa à União Europeia, né? Vai entrar ali na parte de verificação se você tem um entendimento do ponto de vista jurídico, legal, do regulamento europeu, aí, do GDPR. Então, assim, trago essas 6. Temos outras certificações que eu não elenquei, não coloquei em um nível de ranking. Tem a certificação da ISACA, que é CDPSE. Temos aqui a ISMP, eu trago para vocês, é uma que eu tenho também, que é mais relacionada a profissional de segurança da informação. Temos a nova da IAPP, que é a CDPO-BR, há também a da LGPD, da ESIM, que é PDPE, há uma que eu chamo, né? Deus me livre alguém da Mastro ouvir isso, que é uma certificação de luxo, né? A certificação boutique, que é a certificação da Universidade de Maastricht, da Holanda, ela é da Universidade Holandesa. E, por último, que eu coloquei, não é ranqueamento, mas só para vocês saberem que existe, é a CIPT, é a certificação de tecnólogo, digamos assim, né, de técnico em proteção de dados da IAPP. Então, temos, por engraçado você ver, então eu falo que não tem a questão de valor, qual é a instituição melhor, ou qual é o que não é tão melhor. Vocês podem escutar aí a própria apresentação do Dirceu e da Milena, que eles deram para a gente. Entre os 6 mais cotados em termos de vagas de emprego, está aí sim, em primeiro lugar com ISF e ISMF, em quarto lugar e em quinto lugar. Então, temos aí uma questão bem interessante para vocês terem em mente. Espero que vocês tenham pego e eu possa encaminhar também esse material para quem, ó, as pessoas que fizeram a doação. Eu estou aqui com a minha esqueci esse laço, né, em memória ao combate à AIDS, que todo o valor arrecadado com essas doações será destinado ao Instituto Ayrton Senna. Rosângela, eu falei muito rápido. Não, tá ótimo, Álvaro. Luciana, pegando esse gancho aí do Álvaro, que ele fez essa relação, tu tem visto isso se concretizar no recrutamento? Porque o que ele está falando é uma pesquisa, um levantamento que foi feito via LinkedIn, né? E aí veio elencando quais são as certificações que hoje estão mais sendo solicitadas. Tu está vendo isso no recrutamento, essa necessidade dessas certificações, ou tu elenca outras, ou discorda do que o Álvaro nos trouxe? Não, eu concordo com ele. Hoje, a maioria das empresas, né, até por conta da adequação da área, né, por conta da segurança da informação, das empresas ter que se adaptar a esse novo contexto, então, as empresas que buscam profissionais na área de segurança da informação, 70% solicita alguma certificação. Exim é a que é mais solicitada, assim, pelo menos nos perfis que eu trabalho, é muito solicitada, ela vem forte, sabe? Às vezes pode acontecer da empresa falar que é desejável, mas muitas empresas já trabalham isso aí como requisito mandatório para algumas oportunidades. É aquele desejável, mas acaba sendo obrigatório, né? Porque você tem ali, não sei, 50 profissionais, 50 currículos, aí você vai apresentar, não sei quantas vagas você costuma enviar para o gestor, quantos currículos, se é 20, se é 10, não costumam ser muitos, porque a gente não quer ficar perdendo tempo, eu sei porque eu já atuei, eu não quero ficar perdendo tempo olhando 50 currículos, não é o meu papel, eu quero fechar logo esse candidato para iniciar, e acaba algumas vezes sendo um requisito, né? Depende muito do caso, né, Luciana? Depende também muito do perfil da empresa também, porque o que pode acontecer? O que acontece? As certificações, algumas certificações são caras, elas exigem Muito cara. dinheiro, tempo, investimento, disponibilidade, a pessoa ela tem que ser focada para levar adiante, se ela dispersar, ela não vai conseguir tirar, né, o melhor conteúdo, o melhor resultado lá de tudo aquilo que ela está pagando, né? Ela está pagando para testar que ela é uma pessoa especializada em XPTO tecnologia.
Então, o que que acontece, assim, o que que eu percebo? Desejável? Pode ser desejável, mas hoje o que eu estou sentindo muito forte é que algumas empresas colocam isso quando mandatório mesmo, sabe? E às vezes acontece de você ter aquele profissional que já está aí na área de segurança da informação há muito tempo, que na verdade foi aprendendo as coisas aí na unha, na prática, na vida. O cara manda muito bem e às vezes ele não tem a certificação. Então, as empresas acabam abrindo mão de bons profissionais que têm o Isso conhecimento. que é ruim, eu acho, né? Isso, as empresas elas deixam de lado aquele cara que já tem a vivência, que já tem a experiência, que tem o conhecimento, que tem a prática, por conta da certificação. Mas aí você tem que parar para ver também, mas será que o meu cliente consegue flexibilizar? Se você conversou com o candidato, você fez análise curricular, você entrevistou, você sentiu segurança, ele passou que realmente ele conhece, você vai, tenta negociar com seu cliente, fala, olha, você pediu tal certificação, mas o profissional ele não tem a certificação, ele tem a vivência, ele tem a experiência, ele tem o conhecimento. Você quer conhecer esse profissional? O cliente dando ok, a gente apresenta, faz esse meio de campo, e aí é o profissional mesmo, né, demonstrar tudo que ele passou na entrevista inicial com a área de recursos humanos para os gestores da área de tecnologia. E aí, dependendo da cultura da empresa, ela pode abrir mão desse requisito, que seria um mandatório, em detrimento da experiência do profissional. Ótimo, Lu. Álvaro, o pessoal está perguntando as doações encaminha para qual e-mail? Eu vou colocar aí no chat, acabei de receber o e-mail da Maria Lúcia. Maria Lúcia, obrigado. Assim que eu terminar, eu envio para você o link, o acesso. Eu criei um classroom, uma classe lá. Nessa classe vai ter diversos materiais. Eu estou bastante tempo produzindo. E eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal. Aí vocês podem enviar o comprovante de doação para vocês. Ó. Álvaro, aproveitando aí a informação que a Luciana nos trouxe com relação a essa questão do valor, do custo que a gente precisa para certificar, que às vezes o profissional não consegue, tem experiência, não sobrou dinheiro. Você que já teve várias, o que a gente pode falar sobre custo de certificação, Álvaro? Olha, o custo de certificação, ele não é barato, ele é um investimento que ele costuma ser caro, ele é caro não apenas em relação ao treinamento, mas também com relação ao próprio custo do exame. Em termos gerais, eu até também fiz uma pesquisa, em termos gerais, o que a gente tem? A OneTrust, que nós mencionamos aqui, as certificações da OneTrust, ao menos nesse período de pandemia, eu imagino que isso não vai ser alterado. Sim, eu sou apenas um professor lá, um treinador, mas as informações que eu tenho é que não seria alterado esse modelo de que é gratuito. As da IAPP, em termos gerais, em média, custa na faixa aí de $675. A que fica mais, o que eu acho que tem mais relevância, talvez, de termos de mercado, e que não é tão cara, seria, além da OneTrust, seria a Exim. A faixa das certificações da Exim está aí na faixa de $230. $230, quem é bom aí de matemática, se eu não me engano, Ana, que é boa de matemática, que está aí. Se eu não me engano, minha esposa. Se eu não me engano, vai dar aí mais ou menos uns R$ 2.000 e poucos. Então, não fica tão cara essas certificações. A da ISACA está na mesma faixa da IAPP, que é $670, e a mais cara, que por isso que eu chamei, Deus me livre, a Universidade Mestre de ouvir isso, seria justamente dessa instituição. Eu obtive recentemente um e-mail deles informando que está R$ 2.422.
dólares. Então, é um valor bem alto, acaba sendo o que a Luciana falou, e às vezes me dói o coração, porque às vezes você tem sim um profissional que é muito bom, pessoas que sabem, têm uma competência enorme, um conhecimento enorme, mas às vezes nessa peneira acaba não passando, porque não teve, às vezes, o privilégio que alguns tiveram em investir em certificação. A parte positiva, que até conversando com quem? Conversando com a Milena, conversando com esqueci agora, o Dirceu, eles mencionaram, é que você tem algumas vantagens, né? Por exemplo, no caso da IAPP, você sendo um membro da IAPP, você tem um desconto. Você pode, por exemplo, isso é especial da IAPP, a maioria dos parceiros, eles parcelam. Então, eu mesmo paguei parcelado o meu treinamento. Peguei lá, parcelei em 12 vezes no cartão, e aí você consegue aí suavizar o impacto desse valor. A Exim também, a parte interessante da Exim, que eu não vejo muito... A IAPP também tem essas vantagens. Você comprando com um treinador, você ganha um voucher. O voucher é um valor ainda melhor que o valor de tabela, né? O valor que é igual o hotel, que tem aquele valor que se chegar no hotel tem um valor fixo, mas se você comprar ali no Booking tem um outro valor, acaba funcionando dessa maneira. Então, é um investimento alto, tá aí na faixa aí de 600 dólares, né? E algumas um valor maior, outras um valor menor. O Kleber menciona aqui no chat que tu ratifica isso, a questão de que este é valor para cada uma das certificações. É um valor por certificação. Então, esse valor que eu dei para vocês da Exim, que é de 230 dólares, ele é um valor médio. E isso vai depender do que você está buscando. A Exim, ela tem as certificações que são individuais e eles têm as trilhas. Então, por exemplo, existe a trilha do DPO. Para você obter o badge de DPO Exim, você precisa ter 3 certificações. Você precisa ter a de segurança da informação, fundamentos. Essa certificação, não sei se eu anotei aqui, ela está na faixa aí de 265 dólares de fundamentos. A da PDPF também está na faixa de 200 e poucos dólares, e você também teria que pagar a PDPP mais 200 e quase 250 dólares aí para essa certificação. Então, é claro que se eu quero ter a certificação DPO Exim, que não é uma certificação, é o combo, é igual o CDPO-BR, que também é um combo, eu preciso aí, você vai acabar pagando a mesma coisa, talvez, que uma CIPM. Então, vale muito a pena você, enquanto profissional, você ver qual é o seu objetivo, quais vagas que você quer, quais são aquelas empresas aquelas empresas do seu sonho, e foca no seu sonho. Se a empresa do seu sonho pede CIPM, você já sabe, não, as empresas do meu sonho, as top, pedem essa certificação, então corre atrás dessa. Agora, se não é o caso, se você está buscando vagas, né, mais do sentido amplo, ou você já está numa posição e você quer ter aquele diferencial, né, mostrar para o seu chefe, olha, chefe, ano que vem eu vou querer um aumento. Álvaro, eu investiria numa certificação da Exim, porque eu posso pagar de maneira mais suave até eu conseguir aquela trilha do DPO, né? Vai depender muito do que você quer, qual é o seu objetivo, quais são as vagas que você está buscando, é consultoria ou é vaga de emprego, né? São questões interessantes. Álvaro, e explica também para a gente qual é, a gente falou de custo, então, para avaliar, assim, qual é o nível de dificuldade dessas provas, já que tu já fez várias, enfim, qual é o caminho da questão de dedicação, porque quando a gente fala dedicação, isso envolve não só os valores monetários, pagamento da certificação, mas também dedicação e tempo é dinheiro, né?
Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Em termos de nível de dificuldade, eu posso falar daquelas que eu fiz. Aquelas que eu não fiz ainda, quem sabe eu consigo aí o capital e eu corro atrás. Essa certificação da Mestres, eu tô olhando assim, é interessante, mas ninguém conhece, então Nós vamos fazer uma caravana, pode uma deixar. caravana, vamos fazer uma caravana para lá, vai ser maravilhoso. Mas é aquilo, é você ter aquele artigo de luxo que a pessoa vai ver, não sabia que era, não sabia que era de luxo. As certificações em termos de dificuldade que eu senti, as da IAPP são as mais difíceis. Essa é a minha impressão pessoal. A da CIPM eu achei bastante complicada. Eu digo que eu não estudei tanto quanto deveria. O livro da CIPM, ele é enorme e ele abrange diversas leis. Então, quando você vai estudar para fazer a CIPM, você vai ter que saber da base da legislação da União Europeia, de legislações aí dos Estados Unidos. Então, não é uma certificação fácil, os casos são enormes, você você não é quando você for responder, não é aquilo que é certo, é aquilo que parece mais adequado. Então, e aí você tem que entrar na mente da banca, digamos assim, como se fosse uma prova de concurso. Você precisa entender qual é digamos assim, a interpretação da banca, no caso da IAPP, para você poder responder. E isso é complexo. As da ESIM, eu senti menor dificuldade. É claro que tem a PDPP, quem fez a PDPP e falou que foi fácil é mentira. A PDPP não é fácil, mas ela não é tão difícil. Você estudando com afinco, memorizando, por exemplo, é uma certificação muito conteudista, né? Ela pede definições, ela pede que você fala, não, nesse processo, qual seria a etapa que deveria ser aplicada? Então, você tem que lembrar de todas aquelas etapas, a etapa de organização, e tudo isso, a etapa de governança, tudo isso você tem que recordar, e recordar é difícil, mas não é impossível, né? Não é tanto interpretação, é mais gravação daquele conteúdo. E a mais fácil, eu achei a PDPE, que é da LGPD. Eu tenho uma explicação da Milena, por que ela é mais fácil, e aí vocês veem o vídeo aí que vocês vão entender o motivo. Tem um motivo para isso, mas a mais fácil foi a da LGPD, da ISIN, a PDPE. Essa é mais barata e é a mais fácil, mas eu não vejo ela sendo pedida tanto aí, vagas, falar, PDPE, não vejo muito, tá? Me perguntaram da DPO ISIN, a grande verdade, quem me perguntou, acho que foi Luiz Henrique, o que acontece é que muitas das vezes, e desculpe, Luciana, se eu estiver equivocado, o recrutador ele não é um especialista da área. Então, quem cria a vaga, quem monta a vaga é alguém da empresa. Então, se essa pessoa da empresa ela não sabe, ou ela não entende, ou ela nunca teve um DPO, eu sou obrigado agora a ter um DPO, da correndo, ela vai buscar essa descrição da vaga na internet, em qualquer local parecido, e vai replicar essa mesma vaga. Então, às vezes, o próprio gestor, às vezes, da vaga, o dono da vaga, ele não sabe que ter uma certificação de PO ESIM, isso significa muito. Isso significa que você já teve aí 3 certificações aí nas suas costas, digamos assim. Mas não vejo essa cobrança, eu não vejo quase vaga falando, eu quero que tenha certificação de PO ESIM. Não, eu vejo falando ESIM, porque é uma certificação conhecida do mercado, ou falar PDPF, PDPP. É isso que eu joguei no LinkedIn. É claro que LinkedIn não é o mundo de recrutamento a vagas fora do LinkedIn. Temos aí Cato, temos diversas outras vagas, tem o mercado de consultoria, mas é um parâmetro que eu utilizei. Luciana, nesse aspecto, quando se vai selecionar, tem algum peso? O pessoal está querendo saber, há uma valoração com relação a isso? Linkando já no que o Álvaro falou, que muitas vezes você é uma cara que está nesse meio, estuda esse mercado, né? Conhece essas certificações,
enquanto recrutadora, você é um diferencial. Mas tu acha que isso, o pessoal que não tem muito conhecimento, valora de que forma? Ou se não valora? Depende, porque assim, depende do cliente, da cultura dele, do que ele quer, de como ele se adequou ao momento, né? Depois que teve toda essa regulamentação na área de segurança da informação. Mas o que que eu vejo, assim, realmente, assim, você vê que as empresas, elas estão solicitando, algumas por necessidade, outras por uma questão, assim: "Ah, eu preciso me adequar, eu tenho que arrumar alguém para fazer isso para mim", e vai atrás do profissional e manda o perfil solicitando o profissional com XPTO certificações. O que que acontece? Existem, casos, assim, que a certificação ela tem um peso, porque às vezes a vaga já vem como mandatório. Ah, ok. O perfil chega com um requisito mandatório, na hora que você está analisando o currículo, você, querendo ou não, automático, você já tem um foco naquilo lá que está sendo solicitado. E aí, conhecendo o seu cliente, você sabe também os seus limites. Será que esse meu cliente consegue flexibilizar essa certificação, visto que o meu profissional já tem essa experiência? E aí é uma questão de negociação. Agora, existem também as vagas que não é mandatório, é desejável. Se a pessoa tiver essa certificação, ela tem um diferencial em relação aos demais. Isso acontece. Pessoal, não esqueçam das doações, tá? Eu tô que nem o... Doações. Vou ver se encontro aqui o link para enviar, que é o link direto lá do E é Instituto importante, Ayrton Senna. é muito importante, faz a diferença, faz muita diferença. As gravações, as declarações que vieram do Dr. Dirceu, só conseguimos, né, Álvaro, em função de que tinha esse caráter Esse caráter de também de doação. doação, porque qualquer uma sementinha vai fazer a diferença lá. Álvaro, fala para a gente agora de conteúdo. A gente quer saber onde busca conteúdo para estudar, se é obrigatório fazer cursinho, esses cursos que estão vendendo, tem algum melhor, como é que tu avalia isso no mercado, essa questão dos cursos, mentoria vale, o que que é para estudo, para Você tá certificar? perguntando questões bastante interessantes aí. Em relação ao estudo, ah, assim, às vezes eu não sou muito critério, porque qual foi a minha jornada? Eu comecei fazendo pela trilha de PO. Eu queria ter essa trilha. Esse badge, para mim, fazia bastante relevância, porque eu sou da área de gestão, eu sou da área de gestão de operações, gestão de segurança. Então, eu queria ter algo que desse valor para o mercado de proteção e privacidade de dados, que tem bastante advogados, né? Pessoas formadas em direito. Então, isso foi para mim, essa foi a minha jornada. Então, eu fiz a trilha do DPO para depois fazer a PDPE. A PDPE, pessoalmente, eu não estudei nada. Eu chegou um dia, o valor estava bom, eu falei, eu vou pegar a certificação, essa que falta da Exim, dessa área, eu vou lá, vou fazer a prova, fiz a prova. Então, Álvaro, não estudei nada. Mas por que eu não estudei nada? Porque eu vim de uma jornada de conhecimento da trilha do DPO. O que é bem interessante, para quem vai fazer, quem acha, olha, para minha função, eu não preciso ter uma CIPM, não preciso ter uma CIPP, para mim, serviria a PDPE, o que até a Milena falou, ela vai dar mais detalhes no vídeo, é que a própria Exim, ela disponibiliza um livro, e esse livro é gratuito. Quem pagou aí, quem fez aí a doação, o livro vai estar lá dentro do material. Então, o que a própria Milena falou? Olha, você pode estudar pelo livro, e se você tiver algum certo conhecimento aí geral aí em proteção de dados, você conseguiria, em tese, essa certificação. Então, PDPE, você pode estudar sozinho, por conta própria. É claro que um instrutor, ele
é sempre uma ajuda, mas eu não vejo isso como algo obrigatório, tá? PDPF também dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. Você tem algum material de recurso pela ESIM? Tem algum material de recurso pela ESIM, mas eu, Álvaro, eu não acho que seria suficiente. Não seria suficiente porque a certificação PDPF, ela está baseada aí no GDPR. E nem todos nós, normais, nós temos o conhecimento do regulamento que não é nosso, que é o regulamento da União Europeia, para você saber qual é o tempo de notificação de incidente de acordo com a União Europeia, saber relativo à autoridade de supervisora, esses termos que são muito específicos da legislação da área econômica europeia. É impossível que você faça sem um treinador? Não, não é impossível e nem é obrigatório pela ESIM. Pela ESIM, você não é obrigado a fazer um curso com um treinador para você sentar, se inscrever na prova de PDPF. PDPP não. A PDPP, que é o prático de proteção de dados, você é obrigado a fazer um curso com um treinador credenciado. Aí agora a gente indo para a parte da IAPP, a CIPM, que é essa que é bem vista aí no mercado, você consegue duas formas de recursos de treinamento. Ou você compra, adquire esse material direto da IAPP, você tem lá o link, tem lá, tá tudo isso mesmo material aí, quem fizer a doação. Tem lá um link, você compra o livro da IAPP, ele já tem o livro em português, eu quando fiz não tinha o livro em português, então você compra esse livro em português, não é baratinho, mas também não é um horror de caro. Compra o livro e estuda pelo livro. O que eu estava até falando, acho que foi a Tainá aí no chat, eu adoro, mais ou menos, né? Eu adoro o livro da CIPM, porque ele me serve no meu dia a dia, de prática, de consultoria, como professor, ele me serve, é um livro de referência, ele me serve como referência nessa parte de gestão de privacidade. Então, mesmo que você não vá ler tudo isso, eu recomendo que leia, ele serve aí como uma referência. E a parte do treinamento é também interessante. Você pode comprar o treinamento pela própria IAPP, é um treinamento gravado, eu diria que, sei lá, 60% legal, mas você precisaria ler o livro com calma para você conseguir sentar na prova. E você tendo o recurso do seu treinamento, você fazendo com um instrutor credenciado, né, ou um outro instrutor que seja, você conseguiria mais chances aí. O que assim, da IAPP, tanto a CIPM quanto a CDPO, o que eu ressalto é a importância de exercitar. A PDPP, todas essas daí têm seus próprios simulados, vocês podem encontrar no meu material o link para o simulado que eles mesmos oferecem. Há diversos, indo da Udemy, você consegue fazer simulado, e eu diria, no caso, por exemplo, da ESIM, você conseguindo aí uns 80%, 70% e pouco, você fazendo aquele seu controle, né? Marca o tempo, veja as questões que você está fazendo, veja os domínios que você está, os conteúdos que você está dominando ou não, você conseguiria com uns 70 e poucos por cento passar na certificação. Já no caso da CIPM, ou mesmo do exame LGPD, se você não está conseguindo responder no seu simulado, você com você mesmo, marcando o seu tempo, responder aí 80% das questões acertar, não faz a prova. Não faz a prova porque você não está preparado. É melhor que você faça com calma e se assegure, porque $550 são $550, né? Ana Laura, cadê Ana Laura, que é a minha contadora? Quanto que é $550? É bastante dinheiro. Eu acho que é complicado. O grande problema que eu falei, por que é complicado? Desculpa, Rosângela. Por que é complicado eu falar de conteúdo? O maior problema é o exame LGPD. O exame LGPD, ele se iniciou esse ano. Esqueci o nome dele, eu sempre esqueço de ser, ele conta uma história bem interessante lá no vídeo. Não tem material, não tem livro da própria IAPP. E aí, se for ver lá os recursos da IAPP, eles vão falar lá 5 livros. Gente, quem é que vai comprar 5 livros
que não são livros pequenos, são mais de 300 páginas, 400, 500 páginas, para você fazer uma prova. É coisa de louco, né? Mas o que eu sugeri, até coloquei lá no material, eu destaquei alguns elementos, alguns livros que são livros gratuitos, já está lá o próprio livro no site, alguns capítulos que podem servir de referência. Eu, Álvaro, o que eu recomendaria para o caso do exame da LGPD é fazer com um instrutor. Apesar de ser caro, é caro, mas você tem mais chance de passar justamente porque falta conteúdo. Da CIPM, você pode pegar o livro, ler o livro, fazer o treinamento online da IABP. No caso do exame LGPD, não tem conteúdo. Então, você vai ter que buscar por conta própria, ver aqueles temas que são cobrados e você buscar a sua própria referência que pode ou não pode ser de acordo com a mentalidade de quem criou aquelas questões. Álvaro, o pessoal quer saber até quando pode fazer as doações, até quando fica no Simpla, no Sim, no... Olha, o evento ele termina hoje, né? Mas Sim. eu diria que talvez em uma semana seria um prazo aí razoável aí de ser enviado. Então eu posso falar talvez até o dia 8, gente, no máximo, porque eu tenho que fechar esse evento. A Gabriela pediu se o valor mínimo de doação, o Bruno respondeu R$20. Seguinte, isso é próprio, lá tem opções eu enviar o link, tem opções lá aqui, faça a sua doação, lá no site do Instituto Ayrton Senna, tem lá o 25, e tem lá a opção outros valores. Quando for escolher outros valores, ele vai falar que o mínimo para doação, até porque isso gera custo de máquina de cartão de crédito, essas coisas, né? Tatiana, Tatiana tá tá com o no mudo. áudio ligado. Deixa eu verificar aqui. Eu falo e as pessoas não acreditam. Deixa eu tirar aqui, vou colocar ela no mudo. Coloquei. Luciana, o Luiz Henrique questiona se tu pode falar um pouquinho. O que é quando você vai recrutar? A gente vai ter que perguntar para você, né? Porque tem muitas. Isso depende. Você já falou que depende do cliente e depende do próprio recrutador, mas na tua experiência, assim, o que te leva mais a acreditar que aquele profissional sem certificação, mas com expertise, com conhecimento, vai ter mais chance de conseguir aquela vaga? Não, bacana essa questão dele, porque é um paradoxo, se for ver que tem aqui, né? Qual é melhor, ter certificação e nenhuma experiência? O que acontece? Se eu não tenho a experiência, dificilmente também eu vou ter o dinheiro para tirar minha certificação, porque as certificações, elas são caras, elas exigem um certo investimento. Então, analisando aqui a questão, ela é relativa. Agora, se eu sou, não foi o meu caso, eu vou dar o meu exemplo. Vamos supor, eu tenho a formação em recursos humanos, eu tenho a formação em pedagogia, tenho a formação em redes. Então, quando eu comecei, o que era interessante? Eu não sabia disso, né, só? O que é interessante, assim, uma coisa foi puxando a outra. Como eu fiz a minha primeira faculdade, que foi Recursos Humanos, e quando eu entrei na área, eu já comecei a trabalhar com as vagas de tecnologia, eu, Luciana, senti a necessidade de fazer uma faculdade para ter uma base teórica, tecnológica, para saber um pouco do que eu estou falando com os candidatos, para não me perder. O meu expertise hoje não é tecnologia, continua sendo recursos humanos, mas eu senti essa necessidade naquele momento de conhecer um pouco mais do mundo da tecnologia, porque, querendo ou não, eu tinha que fazer cálculo de submáscara de rede, tinha entidade de relacionamento, então você vai conhecendo um pouquinho de cada área de tecnologia. Então, para quem está começando hoje, eu acho o que seria ideal, assim, do meu ponto de vista, baseado na minha trajetória, é a faculdade, para você ter uma base,
Vamos supor, eu entrei na faculdade, consegui o estágio, bora lá. Por que eu não vou fazer uma certificação? Vou analisar o mercado, as vagas que estão sendo mais requisitadas, não só a vaga que está sendo requisitada, mas também se eu gosto disso, se eu gosto daquela área, porque se eu for também só pela questão do dinheiro, uma hora eu não vou estar mais afim disso. Eu vou para outra coisa. Então, aí eu vou perder meu investimento, aquela certificação não vai fazer muito sentido. Então, o que que acontece? É ter a faculdade para você ter uma visão mais global, porque nos cursos de tecnologia, você acaba verificando um pouquinho de tudo. Ah, eu quero tirar uma certificação, eu não tenho experiência. Bora lá, se você conseguir um estágio, vai atrás de uma certificação, procura, faz um estudo, vê o que está sendo solicitado, vê se realmente você tem aquela, como que eu posso dizer, se linka, sabe? Se é aquilo que você gosta e se é aquilo também que você se enxerga fazer no futuro também. Porque tirar uma certificação e não poder aplicar também é complicado, porque você vai, se qualifica, você investe, não só a questão do dinheiro, mas você vai se dedicar, você vai estudar, para depois não usar também, é complicado. Então, assim, em relação ao profissional com muita experiência, sem a certificação, eu entendo também que esse profissional não é em todo momento da trajetória da profissional dele que ele vai ter o recurso para fazer esse investimento. Às vezes o profissional ele tem uma família e tem outras prioridades. Sim. Então, querendo ou não, as certificações são caras. Mas quando você entrevista um candidato e ele consegue, através do relato, das suas experiências, dos seus cases, do que ele conseguiu, dos resultados, e ele consegue te passar isso, que realmente ele conseguiu atingir aquele objetivo, que ele está alinhado com aquele perfil que o cliente passou, com aquelas atividades, com aquelas responsabilidades, eu acho que não custa nada o profissional de recrutamento e seleção conversar com o cliente, explicar a situação do profissional e verificar se o cliente realmente tem interesse em conhecer o profissional, uma vez que ele conseguiu transmitir tudo aquilo para mim. Para o recrutador, entendeu? Sim. Então, eu acho que é relativo, mas vai da cultura da empresa e também da visão do profissional de recursos humanos, e também da necessidade do momento, do que é solicitado. Eu acho que é um mix, assim, não é uma receita de bolo, entra aqui, parece o segredo de Tostines, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, o que é melhor? Mas eu acredito que é um mix, sabe? Porque também não adianta o cara ter certificação, ter a experiência e também não ter comportamental. Eu acho que juntam os três fatores. É o que a gente chama de Álvaro, chá, né? Né? Álvaro, uma Conhecimento, questão. habilidade e atitude. Isso, é o chá, tem que ter o chá. Álvaro, questão importante, validade das certificações. Fala para gente. Gente, isso é Tirei muito e agora eu sou DPO para o resto da vida. Isso é muito importante. Primeiro, eu sou DPO para o resto da vida. O que é importante nós termos conhecimento, quem está entrando agora no mercado, é ter a visão que, primeiro, DPO não é a única profissão na área de proteção de dados e privacidade. É muito mais aí entre o céu e a terra que o DPO, tá? Há funções, inclusive, melhores que a do DPO, tá? Porque o DPO, às vezes, ele é muito visado. Às vezes, aquele cargo de especialista, ele é tão requisitado, precisa ter tanto conhecimento, mas não carrega o peso, digamos assim, de você ser o DPO, tá? da organização. Então, isso é importante ter em mente, e importante também saber que a certificação, ela acaba sendo ali, a maioria delas, né, acaba sendo ali um retrato que você tem naquele momento, aquele nível de conhecimento, tá? As certificações da Exim, elas não expiram, então você terá essas certificações aí para sempre, eu imagino que para sempre.
você fique para sempre com essa certificação, mas reforço a importância de você sempre manter atualizado. Agora, a certificação da OneTrust, a certificação da Universidade de Maastricht, as certificações da IAPP, as certificações das ISACas, todas elas têm um prazo de validade. Elas expiram. Expiram em que sentido? Expiram se você não... Eles têm alguns critérios. Por exemplo, no caso da IAPP, a validade da certificação é 2 anos. Para você manter-se nessa validade, você precisa aí pontuar, apresentar umas pontuações de que você está continuamente estudando essa matéria. Então, o que a gente chama de CPE, né? Eu já não sei o que significa essa sigla, mas a IAPP eles chamam de CPE. Então, você tem que ter 40 pontos CPE, ou é 40 ou 20, ou se não me engano é 40. 40 pontos por certificação. Eu, Álvaro, que eu tenho 2, eu tenho que ter 80. Se eu tiver mais uma, aí eles têm outro critério lá. Então, é bastante complicado. Você tem que demonstrar que você está continuamente aprendendo para você obter, continuar com a sua certificação e pagar um valor de revalidação, ser membro da IAPP, no caso da IAPP. A ISACA, o prazo deles é de 2 anos de validade. Eles têm 3 anos, desculpa, a ISACA, eles têm o mesmo critério. Eu não tenho a da ISACA, eu ainda não senti muita necessidade de ter. Eu quero ter outra da ISACA, eu quero ter um CIPM, eu quero ter uma C-RISC da ISACA. A da CDPSE eu não vejo valor de mercado. Mas são 3 anos a validade da ISACA e da Universidade de Maastricht são 2 anos também. Da OneTrust, para quem teve interesse, é 1 ano a validade da certificação da OneTrust. Também, para você se recertificar, você não paga nada. O único coisa chata é você ter que ouvir Álvaro ou meus colegas de treinamento, tem até a Juliana que está aqui na sala, por 8 horas, dando aquele mesmo conteúdo que você já teve há 1 ano atrás. Mas isso é relevante porque em 1 ano a plataforma ela muda muito, as funções ela muda muito. Então, em 1 ano, se você não está usando a plataforma no seu dia a dia, você vai esquecer, você não vai saber mais por onde começa. Então, da OneTrust é 1 ano. Pessoal, estamos a 5 minutinhos de encerrar esse nosso bate-papo hoje. Ai, que vontade, né? Quando a gente... Com essa tecnologia, eu acho que virou assim... Foi fantástico esse momento que a gente está vivendo, né? Estamos agora em todos os lugares e é o tempinho que a gente tem, informações preciosas. Então, Álvaro, eu acho que... Lu, começa por você, dá um tchauzão aí para o pessoal, fala para eles o que o mercado hoje está querendo e 2 minutinhos para ti. Bom, eu falo pela experiência, né, e pelas vagas que eu estou trabalhando, né, hoje. Então, eu acho que as vagas que estão em maior ascensão são as oportunidades na área de segurança da informação, a área também de arquitetura de soluções, desenvolvimento também está muito forte. Então, são os profissionais que estão sendo muito requisitados, né? Até pela questão da pandemia, que as empresas precisaram se adaptar às plataformas de e-commerce. Então, foram profissionais que foram muito requisitados, e é uma área, assim, que eu vejo só crescimento, sabe? Não vejo uma parada. Tanto é que tem empresas, né, de outros países que querem buscar os nossos profissionais aqui, deixando a gente sem profissional também. Não. E a concorrência, assim, das empresas buscando os profissionais está bem forte. Então, acho que para quem está começando na área de tecnologia, ou até mesmo para aquele profissional que já atua na área de segurança da informação, mas que nunca teve a oportunidade de fazer de tirar, né, de obter uma certificação, e se ele tem algum recurso, se ele vê essa possibilidade de até trabalhar com isso na empresa que ele está hoje, vale a pena o investimento também. Eu acho muito interessante. O mercado está aí, né? Então é isso, né, Lu? Vale a pena. Vamos fazer um esforcinho aí e com as informações que o Álvaro nos trouxe também, se
focar e dedicar. Álvaro, teus apontamentos finais. O Álvaro passou aí os LinkedIns. Álvaro, o OneTrust, última aí para o Fábio, o OneTrust possui certificação em LGPD? As certificações da OneTrust, Fábio, são as certificações da ferramenta. Ela não é uma certificação, é igual uma certificação de Excel, digamos assim. Eu não vou te ensinar matemática, mas eu vou te ensinar como utilizar a matemática no dia a dia. A certificação do OneTrust não vai te ensinar a LGPD, ela vai te falar um pouco da LGPD, da CCPA, do GDPR, mas apenas para te dar uma relevância. Então, se você busca um conhecimento, uma certificação que tenha valor aí do ponto de vista de conteúdos de LGPD, eu não diria que é essa a certificação. Mas se você busca ter uma certificação, porque é gratuita, porque muitos clientes eles utilizam, ainda mais os grandes, muitos clientes grandes utilizam a OneTrust, muitos clientes eles pedem que a pessoa saiba, eu faria, até porque é de graça, gente, é de graça. Então, faça, mas não faça na expectativa que você vai sair um expert em LGPD. Você não vai sair um expert em LGPD. Até porque se numa pequenininha, onde não tiver nenhuma ferramenta, né, Álvaro, vai ter que... você tem que saber fazer, você tem que saber utilizar um Excel, por exemplo, você tem que saber onde você vai encontrar ali o seu roupa, você vai ter que fazer o seu mapeamento na mão, né? Então, mas aí isso é importante que você saiba o que você tem, você precisa saber enquanto profissional, se é isso que você quer, você precisa saber o que você tem que fazer. Os recursos, eles são ferramentas, eles vão te ajudar, caso isso seja necessário. Tá? Então, essa que é a questão. 2 minutinhos, eu assim, agradeço, o tempo foi muito curto, eu adoraria ficar mais tempo com vocês, agradeço assim demais a Rosângela pela mediação, é sempre bom dar um bate-papo. Luciana, você é maravilhosa, Luciana, eu sinto saudade. Dia 15 eu estou em São Paulo, vamos ver se a gente consegue tomar um café. Ou a gente marca alguma coisa lá na Sures. Eu não posso deixar a gente de primeiro pedir para vocês, por favor, quem puder, tem até o dia 8 para vocês enviarem um comprovante, envie para o meu e-mail pessoal, envia pelo LinkedIn, envia da forma que vocês quiserem o comprovante da doação para o Instituto Ayrton Senna. Os jovens com AIDS, com HIV, eles ficarão... precisamos ajudar, né? Precisamos ser solidários. E pensar em ser solidário, eu não posso esquecer de agradecer a Milena, de agradecer ao Dirceu, porque eles fizeram algo espetacular de ter tido essa oportunidade de me passar informações concretas, informações da instituição deles, que vocês vão ver na íntegra. Com o Dirceu, eu fiquei 50 minutos conversando com o Dirceu, mas foi assim, maravilhoso as informações, vocês vão achar assim, bastante interessante e relevante que vocês querem decidir ESIM ou IAPP, vejam o vídeo, realizem a doação, vamos ser solidários e pensem no seguinte, a certificação, talvez vai te ajudar a um primeiro estágio nesse filtro de um recrutamento ou nesse filtro de uma colocação de uma consultoria. Mas o chá que eu mencionei, o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua atitude perante ao gestor, isso é fundamental. Então, não adianta você só buscar correr atrás de ter 10 certificações se você não fazer o seu papel de buscar conhecimento e de você ter uma atitude melhor, uma atitude positiva, uma atitude no sentido de que o mundo ele não é como se vê nos livros. Então, você precisa saber como se colocar em termos de carreira e tudo isso. Eu agradeço muito a participação de todos vocês e agradeço, é isso. Me sigam nas redes e espero que vocês façam bastante doações aí, eu espero poder ajudar. Obrigada, pessoal, e vale muito o material que o Álvaro vai disponibilizar, tá? E assim que der, estamos voltando, né, Álvaro, para novos bate-papos. Obrigada a todos, uma boa noite, bom trabalho, sucesso e muito sucesso, que é isso que o mundo nos reserva. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão, Tchau. Tchau.